Estamos na presença do Pedro Paiva, que é treinador de cães e especialista em comportamento animal, que está precisamente aqui com 3 dos nossos amiguinhos, que é, eu não me lembro bem, Bruni, é a Caniche, o labrador é o Duki e o pastor alemão? É Frankie. E estamos agora, atenção, na presença de uma sumidade mundial. É verdade. Porque há que chamar as coisas pelos seus nomes, portanto, se existe um Cristiano Ronaldo no futebol, nós temos outros Cristianos Ronaldos noutras áreas. Estamos na presença do Dr. Roger Abrantes, que é etólogo, mas depois tem um vastíssimo currículo. É atualmente diretor científico da Ethologic Institute de Cambridge, autor de 17 livros traduzidos em várias línguas e de inúmeros artigos sobre comportamento. Tem o doutoramento em Biologia Evolucionária e Etologia, é considerado um dos etólogos mais versáteis do mundo, dá seminários por todo o mundo e em novembro vai dar então o primeiro em Portugal. Bem-vindo. Muito obrigado. É verdade. E neste momento está a residir nos Estados Unidos, não é? Não, eu... Ou pelo menos passa lá grandes temporadas. Sim, claro. A minha residência é na Tailândia, mas passo muito tempo... Tem mau gosto, portanto, não é? Exatamente, muito mau, é terrível. Terrível mesmo. Mas passo muito tempo nos Estados Unidos porque é aí onde que os meus serviços são mais requisitados. Falávamos lá fora em out of record, mas não faz mal, que dá agora a trabalhar com uma população de lobos, também é uma coisa giríssima, não é? Sim, todos os anos fazemos um curso especial nos Estados Unidos, onde os participantes têm interação com os lobos. Filho de pai português e de mãe dinamarquesa, o Dr. Roger fala muitíssimo bem português, tem a ver naturalmente com a sua educação e vem fazer um seminário exatamente sobre o comportamento animal. O que é que podemos esperar deste seminário? Quais vão ser os conteúdos? O conteúdo principal é explicar aos treinadores de animais, que neste caso não significa os treinadores profissionais, instrutores, mas significa toda a gente que treina um animal. Por exemplo, o dono do cão é um treinador, é o treinador do cão. Explicar os 20 princípios mais importantes que nos podem ajudar a ter uma certa eficiência no treino dos animais e para os compreender, porque a parte da compreensão é mais importante do que a parte de obediência, como se chamava nos tempos antigos. Claro, portanto o cão pode ser educado e essa questão da educação passa por conhecer o animal que temos, eventualmente cada raça tem um comportamento ou tem algum comportamento diferenciado e depois nós sabermos chegar até ao animal, é isso, sim, doutor? Cada raça tem um comportamento diferente e cada indivíduo tem um comportamento também diferente e o mais importante é compreender o indivíduo próprio com que estamos a trabalhar. Muito bem. Com este seminário, e essa era a minha questão, eu sou educadora de três animais, educadora de 3 animais, não, educadora de 3 animais, que as minhas cadelas são umas cadelas, respeitando a singularidade de cada uma delas, são 3 cadelas que eu posso levar a qualquer lado, como tu sabes. Agora, eu colocava-me esta questão, eu como educadora de 3 cadelas posso participar neste seminário, portanto não é reservado de facto a profissionais. Pode e deve. Muito bem. E gosto muito de que faça a diferença entre educadora e treinadora, porque são 2 coisas completamente diferentes. Eu costumo dizer que se compararmos connosco, com as pessoas, os professores treinam, os professores ensinam geografia, história, matemática, português, inglês, ou pelo menos deviam fazer isso, não é se tivessem condições para isso. E os pais, por exemplo, e o resto da sociedade está a fazer a educação. Por exemplo, os donos dos cães são responsáveis pela educação do cão. E o treinador na escola, não é? Sim. Corresponde ao professor que lhes ensina. No fundo, são uma extensão um do outro e o trabalho deve ser holístico. Portanto, deve ser feito por todos os intervenientes no processo que estão em contacto com o animal. Ali o Pedro está um pouquinho aflito, não é? Está a controlar porque todos eles estão a reagir à câmara. É normal, estão a reagir à câmara. É esta câmara que nós estamos agora a ver. Quer dizer, eu estou a dizer é normal, não sei, está aqui o Dr. Roger que saberá se isto é normal, de facto, esta mudança de ambiente perturbar, de facto, os animais. Pet Behavior é o nome de uma escola, de um campo de treinos, é um nome interessantíssimo, portanto, o comportamento dos animais, e é lançada hoje. Que projeto é este? Este é um projeto em colaboração aqui com o nosso professor, em que pretendemos sensibilizar os donos que o treino não passa meramente por algo físico, passa muito mais além, passa por tentarmos interagir de uma forma cognitiva, tentarmos perceber que o treino pode ser feito não apenas numa componente física, mas de uma interação cognitiva entre o dono, o treinador e o seu cão.
Hoje, uma das características engraçadas que vocês nos trazem e que eu acho que é de acentuar, tem a ver com o facto destes 3 cães que nós vimos aqui hoje nunca se tinham visto. E isto, há pouco o professor também me confidenciava, eu dizia, bem, mas que estranho, temos aqui um pastor alemão, um labrador e um caniche, cães que nunca se viram, portanto podia haver aqui alguma desconfiança entre eles, alguma territorialidade, e o professor dizia-me com o ar mais calmo, não, mas é assim que deve ser. Exatamente, é. Isto é o comportamento normal. Acharam estranho, não acharam? Pois. É que estes cães nunca se tinham visto, não é? Isto é o comportamento normal, e uma das coisas que me admirou quando cheguei a Portugal foi ver 2 coisas. Primeiro, que toda a gente tem o cão em trela, muito seguro e quase com medo que o cão faça estragos qualquer. O que conflita um pouco com quando se vai dar um passeio naquelas ruas sossegadas com vivendas, em que todos os cães vêm de um lado e do outro a ladrar e ninguém diz nada, está tudo habituado. Se isso fosse nos Estados Unidos, chamava-se a polícia imediatamente. Portanto, nos Estados Unidos os cães não ladram? Quer dizer, ladram, mas não podem. Não se pode deixar um cão, como por exemplo aqui em Portugal eu vejo em muitos sítios, deixar o cão em casa a ladrar o dia todo. Isso não é se pode mesmo, mas isso é ter uma atrocidade para com o animal. Exatamente. E isso é muito importante, porque talvez, porque muitas pessoas dizem, mas eu não me importo e os vizinhos também não se importam. Não, mas o problema não é esse. Se o cão está sozinho em casa a ladrar todo o dia, é porque não se sente bem. Claro. E isso é o nosso dever, resolver o problema e ensiná-lo, pelo menos ensiná-lo, que deve aceitar, e há métodos para isso, que deve aceitar, estar sozinho, em casa, tantas horas, não é? Há métodos para ensinar isso, não é? Pois é isso que podemos aprender a Quais são? Dê-me lá aqui só o filme Lamiré. Não, eu vou dizer uma coisa. Uma dica importante para quem neste momento nos esteja a ouvir, cada vez com certeza os espectadores que nos estão a ouvir, e tem esse problema, que quando saem percebem que o cão fica muito ansioso, ladra, até pode raspar e tal. Pois. Há alguma dica que nos possa dar? Há 2 coisas. O fator principal para isso é o cão não ter atividade nenhuma, não ter estimulação nenhuma normal, não é? As pessoas saem de manhã para o trabalho, não fizeram nada com o cão. Foram quanto muito à rua ali rápido? Sim, uns 10 minutozinhos, não é? E na noite anterior também não fizeram nada. Claro que o cão tem uma energia incrível e quando está sozinho essa energia é uma explosão, não é? E muitas vezes os cães que fazem estragos em casa não é porque tenham problemas nervosos, como algumas pessoas pensam, não, é porque os cães estão de facto a divertir-se até certo ponto, não é? Claro, tem que ter uma ocupação também. Tem uma ocupação e eles não sabem que estão a fazer mal. Por exemplo, pegar nas cortinas e puxar as cortinas para o cão é uma diversão, não é? E portanto, uma das coisas que é absolutamente importante é dar ao cão um certo nível de estimulação. Estimulação não é só física, é estimulação também mental, se poderíamos chamar assim. E aí é que entra o trabalho, por exemplo, de detecção que ensinamos aos cães agora, todos os cães, não é preciso ser um cão policial para fazer trabalho de detecção. É importante porque é um trabalho que cansa mesmo a cabeça do cão. Os centros do cérebro têm a ver com o olfato, com esses estímulos todos. Isso é a primeira. A segunda é o comportamento do dono. A maior parte dos donos, quando sai de casa, dá explicações incríveis ao cão, que o cão não tem possibilidade nenhuma de compreender. Por exemplo, olha, eu vou sair a mãe vai ali e já vem. Exatamente. Mas é mesmo. A mãe vai ali e já vem. Não te preocupes, fica aí. Então ela vai fechar a porta e diz fica aí. Onde é que ela quer que o cão vá, não é? Claro. É completamente impossível, não é? E o cão que não percebe nada, nem português, os cães não percebem português, devo dizer. Também não percebem inglês, nem não percebem língua nenhuma. O cão olha para ela e vê a linguagem corporal dela, fica aí, não sei, e pois isto está mal, ela está-se a sentir muito mal, talvez a última vez que a vou ver, olha. Claro. E depois, claro, ela fecha a porta e o cão fica triste. Foi a última vez que a vi, ela era tão simpática, não sei o quê. Claro. Pronto. Portanto, ou até pode achar que ela está em aflição. Pois está. Pelo tom, não é? Exatamente. Ela está em dificuldades, tem que ajudar, não é? O melhor é, eu sair pela janela e ir ajudá-la, não posso deixar sozinha, não. Claro. A verdade é que depois também com a rotina o cão acaba por perceber que a dona sai, mas volta, não é? Isso é como, mal comparado é como as crianças no infantário. Não é? Sabem que os pais vão deixar, mas depois os vão buscar. Mas as crianças vão perceber o português. Mas a questão é mais... Exatamente, há 2 questões aí. A primeira é que a criança, esperemos que comece a perceber a língua um bocadinho mais, não é? A maior parte consegue, independente dos pais fazerem tudo o possível para elas não o fazerem, não é? Os pais são os maiores inimigos das crianças, sabia disso? E os donos também dos cães, mas isso é outra coisa. Isso falamos no outro programa. Sim, alguns aprendem, mas a maior parte dos cães não aprendem, até porque a questão é um bocadinho diferente. No infantário, as crianças têm as outras, começam a brincar. Certo. O cão está sozinho em casa.
É por isso que eu tenho 3. É bom o cão ter uma companhia, ter outro cão. Absolutamente. Mas cuidado, porque se o primeiro cão tem problemas, muita gente vai arranjar outro cão e diz, isso agora vai ficar bom. Não. Se tinha um problema, agora vai ter 2. Exatamente. Porque os maus hábitos passam-se melhor e mais rapidamente que os bons hábitos. Claro. E isso passa-se com os felinos também, com os gatos? Também pode-se passar também com os gatos. Há pessoas que têm um gato e às vezes o gato é muito agressivo e vou arranjar outro gato para equilibrar a coisa. Normalmente não. Normalmente não. O pequenino aprende os defeitos do maior, é isso? Exatamente, com os gatos é completamente ao contrário, que um gato não precisa de companhia como um cão. Isso é um erro que vejo muitos donos de gatos fazerem, porque o gato está completamente satisfeito em casa sozinho, tem a casa toda para si, ninguém o aborrece de modo nenhum, e depois os donos dizem, que pena, está sozinho, vou arranjar. Mas olha que eu tenho 2 gatas, vieram da mesma ninhada, foram adotadas de uma ninhada de rua, e são irmãs, e elas agora já têm 1 ano e tal, mas não estão em casa, estão no jardim, a maior parte do tempo no jardim, a subir, e o que elas brincam as duas, movem árvores, descem árvores, tudo. Mas elas estiveram juntas desde o princípio. Isso é uma coisa completamente diferente. Agora imagina um gato que viveu sozinho 2 anos, Sim, os felinos são territoriais, é completamente diferente. E depois de repente vem outro gato que nem conhece. Quem é este indivíduo? Eu estava tão bem aqui e agora aparece não há matilhas de felinos, não é? Não há do mesmo modo, não. Há uma certa associação entre as fêmeas, especialmente quando têm crias, não é? Sim. Mas uma certa associação, só até... Mesmo nos leões, por exemplo, os baixos vivem a maior parte do tempo separados, em duos, como sabe, em duplas, e vêm de vez em quando ver o que é que se passa. Exatamente. Ora bem, ficaríamos aqui à conversa com o Dr. Roger Abrantes. Esta conversa que eu gosto. E esperemos que o doutor volte mais vezes aqui a Portugal e a conversar connosco. Vamos a aspectos práticos. No dia 1 e 2 de novembro de 2014, em Torres Vedras, na Rua do Cruzeiro, número 5, que é nos Poços Freiria, vai então dar-se este seminário com o Dr. Roger Abrantes pela primeira vez em Portugal, onde se pode aprender onde se podem aprender várias técnicas de lidar com o cão. Quem for pode colocar questões? Pode, sim, senhor. Sem cão custa 43 euros e levando o cão custa 53 euros. As inscrições são limitadas. Eu, por acaso, vou pensar nisso, a ir com uma das minhas cadelas. De qualquer das formas, onde é que podemos depois também encontrar o Pedro? Bom, o Pedro estará ligado à Pet Behavior, sim, estou ligado e a promover o seminário com o professor Roger Abrantes, e quem quiser encontrar o Pedro poderá fazê-lo através do petbehavior@gmail.com. Muito bem, portanto podemos enviar um mail para si, ainda não tem página no Facebook nem site. Ainda não. Mas vai ter. Vai ter, claro que vai ter. Claro, pense nisso, porque hoje em dia é uma ferramenta de localização muito importante. Portanto, petbehavior@gmail.com. Para ser interessante, poderemos voltar ainda a falar nisto antes de 1 de novembro, porque isto é de facto muito interessante, porque muitas pessoas não sabem lidar com os seus animais e depois há o abandono, há tantas outras coisas que uma boa educação pode evitar. Sim, muitas vezes derivado pela frustração, em que o próprio dono não consegue ir ao encontro das necessidades e daí parte o abandono e a frustração do dono e sinónimo da frustração do cão também. E outra coisa que é muito importante é que a maior parte dos problemas que os donos criam aos animais não é por maldade. Não, é por ignorância, por desconhecimento. Por ignorância, claro que sim. E o nosso papel, e nós no Instituto consideramos isso muito importante, é a divulgação do conhecimento a todo mundo. Nós temos aquele programa que chamamos Knowledge to Everyone, Everywhere, que é mesmo isso, oferecer cursos grátis ou muitíssimo baratos pela internet, porque toda a gente tem acesso à internet. Claro. Isso, para mim, é o mais importante, é divulgar conhecimento. Muito bem. Doutor, foi um gosto. Eu já não perco o seu contacto. Vamos nos manter em contacto seguramente. Exatamente. E vamos eventualmente mesmo a este seminário. Eu já combinei que eu empresto uma das minhas cadelas. Fica aqui, olha, eu digo as coisas publicamente, porque eu depois de ler as coisas publicamente já não posso deixar de as fazer. Mas já combinei com o professor, vou lá visitá-lo aos Estados Unidos, lá ver esta matilha de lobos, que é uma coisa que me interessa. Exatamente, e depois disso vem visitar a Tailândia para irmos mergulhar. A parte dos Estados Unidos fui eu que me propus, a parte da Tailândia é um convite, portanto está aceito. Vamos aqui cruzar estas coisas de animais. E nós aqui, e eu pela minha parte vou dando aqui informação de onde é que eles andam os donos. E agora vamos para as cartas da Maia.